Minha filha me ligou. Amanhã a gente vai embora. Sua casa de praia já tá vendida. Tchazinho, querida. Eu respondi. Mas você esqueceu de um detalhe. Ela perguntou. Que detalhe? Eu caí na risada porque a casa que ela vendeu na verdade era... Antes de continuar, me conta nos comentários de qual cidade você está acompanhando essa história e se já passou por algo parecido com família. E não esquece de curtir para não perder histórias como essa. Mas deixa eu voltar ao início, porque essa ligação da Ângela não foi do nada. Fazia 6 meses que meu Robert tinha partido. 6 meses que eu estava tentando entender como seguir em frente depois de 43 anos casada. 43 anos, gente. Quase meio século ao lado do homem que me ensinou o que era amor de verdade, que me segurava quando as contas apertavam, que dividia comigo cada centavo que conseguia juntar, dirigindo ônibus pela cidade. Robert sempre foi um homem simples. Motorista da aviação municipal desde os 22 anos, acordava todo dia às 5 da manhã, tomava seu café preto sem açúcar, dizia que açúcar era luxo desnecessário e saía de casa com a marmita que eu fazia na noite anterior. Voltava cansado, mas sempre com um sorriso para mim. Antônia, meu amor, ele falava, hoje foi um dia abençoado porque terminei ele vindo para casa, para você. Eu me lembro de cada palavra dele, cada gesto, cada olhar que trocamos nos últimos momentos. O médico tinha dito que seria rápido, que o coração dele não aguentaria mais uma semana. Robert me chamou perto da cama do hospital, segurou minha mão com aquela força que eu conhecia tão bem e me entregou um envelope lacrado. Antônia, escuta bem o que eu vou te falar, ele disse, a voz já fraca, mas firme. Quando você se sentir perdida, quando achar que não tem mais nada nesse mundo, você abre esse envelope, mas só quando se sentir pronta, ouviu? Promete para mim. Eu prometi. Claro que prometi. Como negar qualquer coisa para o homem que foi minha vida inteira? Guardei aquele envelope na gaveta da cômoda, do lado da minha cama, e tentei não pensar nele. Tentei focar em viver um dia de cada vez, em lidar com a saudade que parecia um buraco no peito que nunca ia se fechar. A Ângela apareceu no velório, claro. Chegou atrasada, como sempre, com aquele marido dela, o Edward, grudado do lado como uma sombra mal-intencionada. Ela chorou, fez discurso bonito sobre como o pai era um homem bom, como ia sentir saudade. Mas eu percebi os olhares que ela trocava com o Edward. Percebi como eles sussurravam no cantinho, como se estivessem calculando alguma coisa. Depois do funeral, Ângela veio me visitar algumas vezes. Sempre educada, sempre perguntando como eu estava, se precisava de alguma coisa. Mas havia algo diferente nela. Algo que eu não conseguia identificar. Era como se ela estivesse me estudando, avaliando minha situação. E o Edward, aquele homem me dava calafrios, sempre muito simpático na minha frente, mas eu via como ele olhava para as coisas da minha casa, como se estivesse calculando o valor de cada móvel, de cada objeto. Mãe, você tem certeza que vai conseguir se virar sozinha aqui? Ângela perguntou numa dessas visitas, uns 3 meses depois do enterro. Essa casa é grande demais para você. E a casa de praia lá em Ubatuba? Quando foi a última vez que você foi lá? Está só dando despesa. Eu disse que estava bem, que daria um jeito. A casa de praia era nosso refúgio, o lugar onde Robert e eu passávamos os fins de semana, onde sonhávamos com a aposentadoria dele. Vendê-la seria como apagar as últimas memórias boas que me restavam. Mas Ângela insistia, sempre com aquela preocupação fingida, sempre com o Edward do lado concordando com tudo que ela falava. Antônia, você é uma mulher forte, o Edward dizia, mas precisa ser prática. Uma viúva da sua idade não pode ficar se preocupando com 2 casas, e o carro do Robert, você nem dirige mais direito. Mentira. Eu dirigia perfeitamente bem. Mas eles plantavam essas sementes de dúvida, essa sensação de que eu estava decrépita, incapaz de cuidar da minha própria vida. E eu, na minha ingenuidade, na minha dor pela perda recente, comecei a acreditar que talvez eles estivessem certos. Talvez eu realmente não conseguisse mais cuidar de tudo sozinha. Foi quando recebi aquela ligação. Era uma terça-feira de manhã, eu estava regando as plantas da varanda, as mesmas que Robert plantou quando nos mudamos para essa casa há mais de 20 anos. O telefone tocou, e quando atendi,
Era a voz da Ângela, mas uma voz que eu nunca tinha ouvido antes. Fria, calculista, apressada. Mãe, é o seguinte, o Edward conseguiu uma oportunidade incrível de trabalho na Europa. A gente vai embora amanhã mesmo. Já cuidei de tudo aqui. Vendi a casa de praia e o carro do papai para ajudar nas despesas da mudança. Você vai receber 15 mil reais da venda. É uma boa quantia para você se virar por uns tempos. Eu fiquei muda. Literalmente muda. Não conseguia processar o que estava ouvindo. A casa de praia valia pelo menos 150 mil reais. E o carro do Robert, mesmo usado, valia uns 40 mil. E ela estava me dando 15 mil de tudo? Ângela, eu consegui falar, a voz tremendo. Como assim você vendeu? Essas coisas são minhas. Mãe, por favor, não complica. Você assinou os documentos quando estava muito abalada depois do funeral, lembra? Você disse que eu podia cuidar de tudo. E eu estou cuidando. 15 mil é muito dinheiro, você vai ficar bem. Mentira. Eu nunca assinei documento nenhum. Mas eu estava tão confusa, tão perdida na minha dor, que comecei a duvidar da minha própria memória. Será que eu tinha assinado alguma coisa mesmo? Será que eu estava ficando senil e não lembrava? Mas, filha, a casa de praia são as nossas memórias. Mãe, memória a gente leva no coração. Imóvel parado só dá despesa. Tiazinho querida, a gente se fala da Europa. E ela desligou. Assim, como quem cancela um pedido de pizza. 43 anos de casamento, 28 anos criando aquela menina. E ela me descartou como um móvel velho que não servia mais. Fiquei ali parada, com o telefone na mão, ouvindo o sinal de linha ocupada. Minha cabeça estava girando, meu coração batendo tão forte que achei que fosse ter um infarto ali mesmo. Como minha filha, minha única filha, podia fazer isso comigo? Como o Edward tinha conseguido transformar ela numa pessoa tão fria? E vocês? O que fariam se descobrissem que a pessoa que vocês criaram, que amaram incondicionalmente, estava disposta a abandonar vocês na primeira oportunidade? Eu me sentei na poltrona da sala. A mesma poltrona onde Robert assistia jornal todo dia depois do trabalho. E comecei a pensar em tudo que tinha acontecido nos últimos meses. Os olhares, os sussurros, as perguntas sobre minhas finanças. A insistência para eu vender tudo. Angela e Edward tinham planejado isso desde o funeral. Eles esperaram eu ficar vulnerável, perdida na dor, para dar o golpe. Mas sabe o que mais doeu? Não foi nem a traição, nem o roubo. Foi perceber que minha filha achava que eu era uma velha inútil, que podia ser descartada assim que não servisse mais para os planos dela. Que 43 anos de vida em comum, de amor, de cuidado, valiam 15 mil reais. Naquela noite, não consegui dormir. Fiquei olhando para o teto, lembrando de cada momento da criação da Ângela. Das noites em claro quando ela estava doente, dos sacrifícios que Robert e eu fizemos para dar estudo para ela, das comemorações, dos abraços, dos "eu te amo, mãe" que ela falava quando era criança. Onde tinha ido parar aquela menina? Quando ela virou essa mulher capaz de jogar a própria mãe fora como lixo, foi então que me lembrei do envelope. O envelope que Robert me deu no hospital, que eu guardei e tentei esquecer. Levantei da cama, abri a gaveta da cômoda e lá estava ele. Lacrado, com meu nome escrito na letra caprichada do meu marido. Minhas mãos tremiam quando rasguei o envelope. Dentro tinha uma carta e mais alguns documentos que eu não entendi de primeira. A carta era longa, escrita naquela letra miúda que Robert usava quando queria economizar papel. Minha querida Antônia, começava a carta. Se você está lendo isso, significa que eu não estou mais aí para te proteger. E se está lendo agora, também significa que nossa filha fez exatamente o que eu temi que ela faria. Desculpa ter que te falar isso depois que eu já parti, mas a Ângela sempre teve um lado ganancioso que me preocupava. O Edward só piorou as coisas. Eu parei de ler, o coração disparado. Como Robert sabia? Como ele previu exatamente o que aconteceria? A carta continuava. Amor da minha vida, eu nunca te contei, mas nos últimos 20 anos eu fiz alguns investimentos. Pequenos no começo, mas que foram crescendo. Eu estudei, aprendi sobre ações, sobre imóveis, sobre como fazer o dinheiro trabalhar para a gente.
Não te contei porque você ia se preocupar e achar que era arriscado demais. E também porque queria que a Ângela nos amasse pelo que nós éramos, não pelo que tínhamos. Minha cabeça estava girando. Robert, investimentos? Meu marido motorista de ônibus era investidor? Como isso era possível? Antônia, você não é uma viúva pobre como a Ângela pensa. Você é uma mulher rica, muito rica. Deixei para você 6 imóveis, incluindo o prédio onde a Ângela mora, que, aliás, é seu, não alugado como ela pensa. Deixei ações que hoje valem mais de 2 milhões de reais. Deixei uma conta no banco que só você pode acessar, com quase 500 mil reais. A casa de praia que ela vendeu? Não era minha para vender. Era sua. Sempre foi sua, desde que a compramos. Está tudo no cartório, tudo documentado. Eu tive que parar de ler, me levantar, caminhar pela casa. Isso não podia ser verdade. Robert era motorista de ônibus. A gente sempre viveu apertado, sempre contando centavo. Como ele conseguiu acumular tudo isso sem eu saber? Voltei para a carta. Sei que você deve estar confusa, meu amor. Eu era motorista, sim, mas usava cada minuto livre para estudar investimentos. Os plantões extras que eu fazia eram para ter dinheiro para investir. Aqueles cursos de fim de semana que eu dizia que era para melhorar no trabalho eram cursos de educação financeira. Tudo o que eu fiz foi pensando em te dar segurança quando eu não estivesse mais aqui. As lágrimas começaram a escorrer. Lágrimas de tristeza pela perda, de surpresa pela descoberta, de raiva pela traição da Ângela. Tudo misturado numa confusão de sentimentos que eu mal conseguia processar. E agora, minha querida Antônia, você tem uma escolha. Pode contar tudo para a Ângela, perdoar ela e seguir em frente. Ou pode usar essa situação para ensinar para nossa filha o valor das coisas, o valor da família, o valor do que é certo e errado. Você sempre foi mais sábia que eu, sempre soube lidar melhor com as pessoas. Confio na sua decisão, qualquer que seja. A carta terminava com um "Te amo para sempre", que me fez chorar ainda mais. Robert, mesmo depois de morto, ainda estava cuidando de mim. Ainda estava me protegendo da ganância da nossa própria filha. Olhei os documentos que vinham junto com a carta. Escrituras, extratos bancários, certificados de ações, tudo no meu nome, tudo legal, tudo verdade. Eu era realmente rica. Ângela tinha vendido uma casa que nem era dela para vender. Tinha me roubado, pensando que estava levando vantagem sobre uma viúva indefesa. Naquela madrugada, sentada na cozinha onde Robert tomava café todos os dias antes de sair para o trabalho, eu tive uma revelação. A Ângela precisava aprender. Precisava entender o que tinha feito, precisava sentir na pele o que significava ser abandonada, traída, jogada fora. E eu ia ensinar para ela. Com paciência, com amor, mas eu ia ensinar. No dia seguinte, liguei para o Dr. Peterson, o advogado que cuidava dos assuntos do Robert. Expliquei a situação sem entrar em detalhes sobre minha verdadeira condição financeira. Disse apenas que minha filha tinha vendido ilegalmente uma propriedade minha e que eu queria reverter a situação. Senhora Antônia, o Dr. Peterson disse, se a senhora tem os documentos que comprovam que a propriedade é sua, podemos anular essa venda imediatamente. É crime vender propriedade alheia. Doutor, eu quero anular a venda, mas discretamente. E quero que o senhor mantenha absoluto sigilo sobre minha situação financeira real. Por enquanto, deixa a Ângela achar que eu sou só uma viúva abandonada. O Dr. Peterson deve ter achado estranho, mas concordou. Afinal, ele estava sendo bem pago para manter sigilo profissional. Enquanto isso, recebi uma ligação da minha vizinha Aurora. Antônia, você soube que a Ângela e o Edward viajaram mesmo para a Europa? A moça do correio me contou que eles mandaram mudança e tudo. É verdade, Aurora. Eles foram embora ontem. E te deixaram sozinha assim? Que filha mais sem coração, pelo amor de Deus! Se fosse minha filha, eu deixei a Aurora falar, mas por dentro eu estava sorrindo, porque eu sabia uma coisa que Ângela não sabia. A casa que ela vendeu já estava sendo revertida para o meu nome. O dinheiro que ela achou que tinha conseguido com a venda ia virar dor de cabeça muito em breve. E quando ela descobrisse que o prédio onde morava também era meu, bem,
A lição ia começar de verdade. A Ângela não sabia, mas quando ela me ligou naquela manhã para dar tchazinho, ela estava assinando a própria sentença. Porque mãe que ama, não abandona. Mãe que ama, ensina. E eu ia ensinar para a minha filha o que significava família, respeito e dignidade. Mesmo que para isso eu tivesse que quebrar ela primeiro. Uma semana depois da ligação da Ângela, o Dr. Peterson me telefonou com uma notícia que me encheu de uma satisfação que eu jamais imaginei sentir. Senhora Antônia, conseguimos anular a venda da casa de praia. O dinheiro já foi bloqueado e será devolvido ao comprador. Sua filha e o marido dela vão ter alguns problemas legais para resolver quando voltarem. Eu fingi preocupação. Problemas legais? Mas, doutor, eu não quero prejudicar minha filha. Senhora, ela vendeu uma propriedade que não era dela. Isso é crime. O comprador já entrou com ação por danos morais e quer ressarcimento por todos os custos que teve. Sua filha vai ter que devolver o dinheiro da venda mais multas e juros, fora os honorários advocatícios. Desliguei o telefone e, pela primeira vez em 6 meses, sorri de verdade. Ângela achava que tinha me passado para trás, que tinha encontrado a fonte de dinheiro fácil para bancar a aventura europeia dela e do marido vagabundo. Mas a realidade ia bater na porta deles muito em breve. Passou 1 mês sem notícias. 1 mês inteiro em que eu continuei minha vidinha de viúva simples, regando as plantas, visitando o túmulo do Robert, conversando com a Aurora sobre amenidades da vizinhança. Por fora, eu era só uma senhora abandonada pela filha ingrata. Por dentro, eu estava contando os dias para o castelo de cartas da Ângela desmoronar. Foi numa tarde de quinta-feira que recebi a primeira ligação dela desde que tinha viajado. Eu estava preparando um chá quando o telefone tocou e, quando atendi, do outro lado vinha uma voz que eu mal reconheci. Era a Ângela, mas soando desesperada, chorosa, completamente diferente daquela mulher fria que tinha me ligado para dar tchazinho. Mãe, você está aí? Estou sim, filha. Nossa, que bom ouvir sua voz. Como está sendo a Europa? Silêncio do outro lado. Um silêncio pesado, carregado de algo que eu não conseguia identificar. Depois, um soluço abafado. Mãe, deu tudo errado. Tudo. O Edward me abandonou. Eu sentei na cadeira da cozinha, segurando firme o telefone. Era isso. O plano estava funcionando exatamente como Robert previu na carta. Como assim abandonou, filha? Ele fugiu, mãe. Fugiu com uma francesa que conheceu num bar. Levou o que sobrou do dinheiro e me deixou aqui sozinha, num hotel em Paris, com um monte de conta para pagar e sem nenhum centavo no bolso. As lágrimas dela eram audíveis através do telefone, mas eu me mantive firme. Essa era a primeira lição. Ações têm consequências. Mas, filha, e o dinheiro da casa de praia? Não era para cobrir as despesas de vocês? Mãe, o dinheiro sumiu. O advogado do comprador disse que a venda foi anulada, que eu vendi uma casa que não era minha. Eles querem que eu devolva tudo, mais multa, mais um monte de coisa. Eu não entendo nada disso, mãe. Você não tinha me dado autorização para vender? Eu podia ter falado a verdade naquele momento. Podia ter explicado que eu nunca autorizei nada, que ela forjou minha assinatura, que cometeu um crime. Mas não era ainda a hora. Filha, eu estava muito abalada depois da morte do seu pai. Talvez eu não tenha entendido direito o que você estava falando. Mãe, eu preciso da sua ajuda. Estou sem dinheiro, sem passagem de volta, sem nada. O Edward fez empréstimos usando meu nome, deixou um monte de dívida. Eu não sei mais o que fazer. E aí eu disse as palavras que doeram até em mim mesma. Filha, eu queria te ajudar, mas você sabe que eu sou só uma viúva pobre. Não tenho dinheiro para passagem internacional. Não tenho como resolver problemas dessa magnitude. Talvez você devesse procurar o consulado brasileiro em Paris. O choro dela aumentou. Mãe, por favor. Eu sei que fui ruim com a senhora. Sei que saí daqui de forma errada, mas eu sou sua filha. A senhora não pode me abandonar assim. Abandonar. Ela usou exatamente a palavra que descrevia o que ela fez comigo. A ironia era quase poética. Ângela, não é que eu quero te abandonar. Eu simplesmente não tenho condições de te ajudar. Você e o Edward levaram tudo que eu tinha. Ela desligou chorando. E eu fiquei ali,
parada na cozinha, sentindo uma mistura estranha de satisfação e dor. Satisfação porque a justiça estava sendo feita. Dor porque, no fundo, era minha filha sofrendo do outro lado do mundo. Nos dias seguintes, Angela me ligou várias vezes, sempre chorando, sempre desesperada, sempre pedindo ajuda que eu não podia dar. Através dessas ligações, fui descobrindo aos poucos a extensão da traição que ela havia sofrido. O Edward não era quem eu pensava que era, mãe. Ela me contou numa dessas conversas. Ele tinha dívidas enormes aqui no Brasil, pessoas atrás dele cobrando dinheiro. A viagem para a Europa era, na verdade, uma fuga. Ele usou o dinheiro da venda da casa para quitar parte das dívidas e comprar as passagens. E agora descobri que ele falsificou minha assinatura em vários empréstimos. Falsificou sua assinatura? Eu perguntei, fingindo espanto. Exatamente como ela tinha falsificado a minha. Sim, mãe. Tem documento com minha assinatura que eu nunca assinei. O advogado disse que eu sou responsável por tudo mesmo assim, porque eu era casada com ele no papel. São mais de 80 mil reais em dívidas, mãe. 80 mil. 80 mil reais. O mesmo valor aproximado que ela me roubou vendendo minha casa de praia e o carro do Robert. A vida tem dessas coincidências que parecem roteiro de novela. E vocês, já viram situação onde a pessoa que faz o mal acaba recebendo de volta na mesma moeda? Passou mais uma semana até Angela conseguir voltar ao Brasil. Ela me ligou do aeroporto de Guarulhos, chorando, pedindo para eu buscar ela. Mãe, consegui uma passagem através do consulado, mas estou aqui sem um centavo, sem ter onde ficar. O Edward fechou nossa conta conjunta, levou tudo. Filha, eu não dirijo mais longa distância, você sabe? E não tenho dinheiro para pagar um táxi até São Paulo. Pode pegar um ônibus até aqui? O silêncio do outro lado foi eloquente. Minha filha, que tinha me ligado um mês antes tratando 15 mil reais como se fossem trocados, agora não tinha nem dinheiro para uma passagem de ônibus. Mãe, eu vou tentar conseguir dinheiro emprestado com alguém para chegar aí. Posso ficar na casa da senhora por uns dias? Só até eu me organizar? Aí estava o momento que eu esperava. Angela, humilhada, sem dinheiro, sem ter onde morar, pedindo abrigo na casa da mesma viúva que ela tinha descartado como lixo. Claro, filha. Você sempre vai ter um lugar na casa da sua mãe. 2 horas depois, vi um táxi parar na minha porta. Angela desceu com uma mala pequena e a cara de quem não dormia há dias. Estava magra, abatida, com aquela expressão de quem levou uma lição dura da vida. Quando ela me abraçou na porta de casa, eu senti o cheiro de desespero nela. Mãe, obrigada por me receber. Eu sei que não mereço. Angela, você é minha filha. Por mais que tenha acontecido entre a gente, isso nunca vai mudar. Nos primeiros dias, ela ficou apática, trancada no quarto que foi dela na adolescência. Eu levava comida, tentava conversar, mas ela estava claramente em choque. A queda tinha sido muito grande, muito rápida. De mulher casada com planos de vida nova na Europa para mulher abandonada, endividada e dependente da mãe que havia traído. Foi na primeira semana que Angela começou a me contar os detalhes da traição que sofreu. Mãe, eu descobri que o Edward já estava envolvido com aquela francesa há meses. Eles se conheceram por internet, estavam planejando a vida juntos enquanto ele me usava para conseguir dinheiro. Eu era só uma fonte de renda para ele. Eu servi o chá devagar, observando o rosto abatido da minha filha. Ela tinha emagrecido muito, tinha olheiras profundas e seus cabelos estavam sem vida, sem brilho. Era como se a humilhação tivesse sugado toda a energia dela. E como você se sente sabendo disso? Eu perguntei, servindo um chá para nós duas na mesa da cozinha. Me sinto uma idiota, mãe. Uma idiota completa. Eu abri mão de tudo, machuquei a senhora, destruí nossa família, tudo por causa de um homem que só queria me usar. E o pior é que eu sabia. No fundo eu sabia que tinha algo errado, mas escolhi ignorar. Suas mãos tremiam segurando a xícara, e eu via que ela estava tentando controlar as lágrimas. Sabe o que mais dói, mãe? É lembrar de como eu tratei a senhora naquela ligação. Tiazinho querida, eu disse, como se a senhora fosse um estorvo na minha vida, algo que eu queria descartar rapidamente. Essa confissão me pegou desprevenida.
Era a primeira vez que Angela admitia abertamente a crueldade do que tinha feito comigo. Por que você fez aquilo, Angela? Por que me tratou daquela forma? Ela baixou a cabeça, envergonhada. Porque o Edward disse que eu estava sendo fraca, sentimental demais. Ele falava que depois que o papai morreu, a senhora ia ficar dependente de mim, que ia atrapalhar nossos planos. Disse que eu tinha que ser firme, decidida, que mulher independente não fica carregando peso morto. Ela pausou, respirou fundo e continuou. Peso morto. Foi assim que ele chamou a senhora, mãe. E eu concordei com ele. Essa foi a primeira vez que Angela demonstrou algum arrependimento genuíno pelo que tinha feito comigo. Não era ainda o suficiente, mas era um começo. E agora, filha, quais são seus planos? Ela riu, mas era uma risada amarga, sem alegria nenhuma. Planos? Mãe, eu não tenho nem onde morar. O apartamento onde eu vivia, eu descobri que era alugado, e o Edward não pagou os últimos meses de aluguel. Fui despejada. Tudo que eu tinha lá foi para um depósito da imobiliária, e eles só liberam se eu pagar os aluguéis atrasados mais as taxas de armazenamento. São quase R$ 5.000 que eu não tenho. R$ 5.000. Eu podia resolver isso com uma transferência bancária simples. Mas Angela precisava aprender o valor do dinheiro, o peso da responsabilidade, a dor de não ter para onde correr. É uma quantia alta mesmo, filha. Você vai ter que arrumar um trabalho para juntar esse dinheiro. Trabalho? Mãe, eu não trabalho há quase 10 anos. Quem vai contratar uma mulher da minha idade, sem experiência recente, sem referências, e ainda com o nome sujo por causa das dívidas do Edward? Angela, você tem diploma universitário, tem inteligência, tem capacidade. Vai encontrar alguma coisa, nem que seja para começar. Nos dias seguintes, vi minha filha fazendo algo que ela nunca tinha feito na vida, procurando trabalho de verdade. Saía de manhã com currículos impressos na lan house da esquina, porque ela também não tinha computador nem internet. E voltava no final da tarde, sempre com cara de desânimo. Mãe, é humilhante. Eles olham para mim e veem uma mulher de 45 anos que ficou 10 anos sem trabalhar. Mesmo para a vaga de vendedora, eles exigem experiência recente. E os salários? Mãe, como as pessoas vivem ganhando R$ 1.200 por mês? Eu observava a Angela voltando de cada entrevista mais quebrada que na anterior. Via ela contando moedas para pagar a passagem de ônibus, via ela recusando coisas básicas como um pão de açúcar no café da manhã porque estava caro. Era doloroso ver minha filha descobrindo, aos 45 anos, o valor real do dinheiro. Mãe, hoje uma moça da minha idade me passou para trás numa vaga de recepcionista. Ela me contou numa terça-feira, entrando em casa visivelmente abalada. Ela tinha experiência, eu não. Ela sabia usar os programas do computador, eu não. Eles nem olharam para o meu diploma universitário. Angela, você vai conseguir, é questão de tempo. Tempo, mãe? Eu não tenho tempo. Todo dia que passa sem trabalhar é mais dinheiro que eu devo, mais juros acumulando. E a senhora me sustentando aqui em casa? Eu me sinto um peso na vida da senhora. A ironia daquelas palavras me cortou como uma faca. Ela estava se sentindo um peso na minha vida, exatamente como me fez sentir quando me abandonou. Eu quase disse: como eu e seu pai vivemos a vida inteira. Mas me segurei. É pouco mesmo, filha. Mas é o que tem. E 1.200 é melhor que zero. Foi nessa época que Angela encontrou algumas joias guardadas no cofre pequeno que Robert mantinha no quarto. Eram peças simples, mas de ouro, que ele tinha comprado para mim ao longo dos anos. Alianças antigas, um cordão que ele me deu no nosso 10º aniversário de casamento, brincos que ganhei de presente de Natal. Mãe, posso vender essas joias? Preciso muito pagar pelo menos parte das dívidas que o Edward deixou. Se eu não negociar, eles podem me processar. Aquelas joias eram praticamente tudo que me restava de memórias tangíveis do Robert. Mas junto com elas, havia um bilhetinho dele. Para Antônia, usar com sabedoria quando a Angela precisar aprender o valor das coisas. Ele tinha previsto até isso. Tinha deixado as joias propositalmente, onde Angela pudesse encontrar, como mais um teste, mais uma lição. Pode levar, filha.
Seu pai sempre disse que amor não se guarda em cofre, se guarda no coração. Angela vendeu as joias por R$ 8.000, pagou algumas das dívidas mais urgentes do Edward e conseguiu negociar o restante. Também conseguiu liberar suas coisas do depósito da imobiliária. Mas isso tudo custou quase tudo que ela tinha conseguido, e ela continuava desempregada, dependente de mim para tudo. Foi quando apareceu uma vaga de faxineira noturna numa empresa de limpeza. Salário mínimo, horário das 10 da noite às 6 da manhã, sem carteira assinada. Angela chegou em casa chorando depois da entrevista. Mãe, eles me contrataram. Vou trabalhar de faxineira. Eu, que fiz faculdade de administração, que já fui gerente de loja, vou esfregar chão para ganhar R$ 1.200 por mês. Angela, trabalho digno não humilha ninguém, eu disse, repetindo uma frase que Robert sempre falava. O que humilha é roubar, mentir, abandonar família. Ela me olhou com uma expressão estranha, como se estivesse começando a entender o que eu estava falando. Mas ainda não era a hora da grande revelação. Angela precisava trabalhar. Precisava sentir na pele o que significava acordar todo dia, pegar condução, suar para ganhar cada centavo. Precisava entender o que eu e Robert fizemos durante 40 anos para dar para ela uma vida confortável. E enquanto ela trabalhava de madrugada limpando escritórios, eu ficava em casa, olhando para os extratos bancários que o Robert me deixou, planejando o momento certo de ensinar para minha filha a lição mais importante da vida dela. Que família não se abandona, que amor não se compra e que dignidade não tem preço. A cada noite que Angela saía para trabalhar, cansada e humilhada, eu sentia uma mistura de dor e esperança. Dor por ver minha filha sofrendo. Esperança de que esse sofrimento fosse transformar ela numa pessoa melhor, numa filha que eu pudesse ter orgulho de novo. Eram 3 da manhã quando eu ouvia a chave na fechadura. Angela chegava exausta, com as mãos vermelhas de tanto esfregar, com dor nas costas por ficar horas curvada limpando. Ela tomava um banho rápido e caía na cama, mas eu sabia que ela não dormia bem. Várias vezes a ouvi chorando baixinho no quarto dela, tentando abafar os soluços no travesseiro. Uma noite dessas, quando ela chegou particularmente abatida, não aguentei ficar quieta. Angela, você está bem? Estou, mãe. Só cansada. Filha, você não precisa esconder de mim se está sofrendo. Ela parou na porta da cozinha, ainda com o uniforme da empresa de limpeza, e me olhou com os olhos vermelhos de choro. Mãe, eu mereço cada segundo deste sofrimento. Mereço cada humilhação, cada dor nas costas, cada madrugada sem dormir. Porque agora eu entendo o que a senhora e o papai passaram para me criar, para me dar tudo o que eu tive. E eu joguei tudo fora. Joguei vocês fora, como se não valessem nada. Era a primeira vez que Angela demonstrava uma compreensão real do que tinha feito conosco. Não era só remorso pela situação dela. Era reconhecimento genuíno do valor do que ela havia perdido. Porque, no fundo, por mais que ela tivesse me machucado, por mais que tivesse me traído, eu ainda amava minha Angela. E às vezes, amor significa deixar a pessoa cair para que ela aprenda a se levantar sozinha. Mas também significa estar lá quando ela estiver pronta para aceitar a lição e se erguer de novo. Passaram-se 3 meses desde que Angela começou a trabalhar como faxineira. 3 meses vendo minha filha sair toda noite às 9h30, com aquele uniforme azul desbotado, carregando uma bolsa com lanche simples que eu preparava para ela. 3 meses observando uma transformação que eu nunca imaginei que fosse possível. A Angela arrogante que me ligou naquele dia para dar tchazinho tinha desaparecido completamente. No lugar dela, havia uma mulher quieta, reflexiva, que agradecia por cada prato de comida, por cada gesto de carinho, por ter um teto para dormir. Era como se o trabalho pesado tivesse lavado toda a arrogância dela, deixando só o essencial. Uma filha que estava aprendendo finalmente o valor das coisas. Mãe, ela me disse numa manhã de sábado, quando chegou do trabalho particularmente pensativa, hoje eu limpei o escritório de uma empresa que deve faturar milhões por mês. Vidros enormes, móveis caros, computadores de última geração. E sabe o que eu fiquei pensando a noite toda? Eu estava preparando café para nós duas. Nosso ritual de fim de turno dela havia se tornado sagrado.
O que você pensou, filha? Pensou que talvez o dono dessa empresa também tenha começado como o papai, trabalhando duro, juntando centavo a centavo, sacrificando sonhos para construir algo maior, e que talvez ele também tenha uma família que não valoriza o esforço dele. Ângela sentou na cadeira da cozinha, ainda com o uniforme, mas não demonstrando mais a vergonha dos primeiros dias. Era como se ela tivesse feito as pazes com aquela versão dela mesma. Mãe, eu passei 45 anos da minha vida achando que dinheiro era algo que simplesmente aparecia. Que o conforto que eu tinha era normal, natural, que eu merecia aquilo tudo sem fazer nada para conquistar. E agora? Agora eu entendo que cada centavo custa suor, custa horas de vida, custa dignidade. Quando eu recebo meus R$ 1.200 no final do mês, eu sei exatamente quantas horas de limpeza, quantos banheiros sujos, quantas lixeiras cheias aquilo representa. Ela pausou, mexeu o café devagar e continuou. E quando eu penso que o papai ganhou a vida toda um salário parecido com esse, e mesmo assim conseguiu me dar faculdade, casa, roupa, comida. Mãe, como vocês conseguiram? Como vocês fizeram milagres com tão pouco? Era a pergunta que eu esperava há meses. A pergunta que provava que Ângela finalmente estava entendendo. Seu pai era um homem de muitos talentos que você nunca conheceu, filha. Como assim? Eu poderia ter revelado tudo naquele momento. Poderia ter contado sobre os investimentos, sobre a fortuna, sobre como Robert havia sido muito mais do que um simples motorista de ônibus. Mas ainda não era a hora. Ângela precisava chegar ao fundo do poço do próprio reconhecimento antes de descobrir que havia uma escada para subir. Seu pai sabia fazer cada real valer por 3. Sabia economizar sem que isso parecesse sacrifício. Sabia investir no futuro, mesmo quando o presente estava apertado. Ele sempre dizia que pobre não é quem ganha pouco, é quem não sabe administrar o que tem. Ângela assentiu, absorvendo cada palavra. Mãe, eu desperdicei tanto dinheiro na minha vida. Roupas que usei uma vez, restaurantes caros, viagens desnecessárias. Se eu soubesse o que sei hoje... O passado não volta, Ângela. Mas o que você faz com o que aprendeu pode mudar o seu futuro. Naquela conversa, vi que minha filha havia cruzado uma linha invisível. Não era mais a mulher que me abandonou. Não era mais a pessoa que tratou R$ 15.000 como trocados. Era alguém que finalmente compreendia o peso da responsabilidade, o valor do trabalho, a importância da família. E vocês? Já viram alguém mudar tanto depois de perder tudo? Já presenciaram uma transformação tão profunda numa pessoa? Nos dias seguintes, Ângela começou a demonstrar uma preocupação genuína comigo, que eu não via desde que ela era criança. Mãe, a senhora não precisa acordar toda madrugada para me receber. Eu sei que está perdendo sono por minha causa. Ângela, mãe nunca dorme direito sabendo que o filho está na rua trabalhando. É instinto maternal, não tem jeito. Instinto maternal, ela repetiu, como se estivesse descobrindo o significado daquelas palavras pela primeira vez. Mãe, eu nunca agradeci direito pelo que a senhora fez por mim quando eu era criança, adolescente, adulta. Nunca parei para pensar quantas noites a senhora perdeu cuidando de mim quando eu estava doente. Quantos sacrifícios fizeram para que eu pudesse estudar, ter uma vida melhor que a de vocês. Isso é obrigação de pai e mãe, filha. A gente não faz filho para que ele nos agradeça depois. A gente faz porque quer dar amor, quer construir uma família. Mas eu destruí essa família, mãe. Eu joguei fora 40 anos de sacrifícios de vocês por causa de um homem que nem me amava de verdade. Como a senhora consegue ainda me olhar nos olhos? Como consegue me perdoar? Ali estava a confissão que eu esperava há tanto tempo. Ângela não estava só reconhecendo os erros. Estava sentindo na alma a dimensão do que tinha feito. Ângela, você é minha filha. Eu posso ficar magoada, decepcionada, mas nunca vou parar de te amar. O que você fez foi terrível, mas o que você está se tornando me enche de orgulho. Ela começou a chorar. Não era o choro de autocompaixão dos primeiros dias, nem o desespero de quem perdeu tudo. Era o choro de quem estava fazendo as pazes consigo mesma, de quem estava encontrando um caminho de volta para casa. Foi nessa época que Ângela começou a falar sobre o futuro.
Não mais sonhos grandiosos ou planos mirabolantes, mas objetivos realistas, construídos na base da humildade que ela havia aprendido. Mãe, eu estou pensando em fazer um curso técnico aos fins de semana. Técnico em administração de empresas. É barato, são 2 anos, e talvez me ajude a conseguir um emprego melhor. Isso é uma ótima ideia, filha. Você sempre foi inteligente, só precisava focar essa inteligência no lugar certo. E eu quero continuar morando aqui com a senhora, se ela deixar. Não para sempre, mas até eu conseguir juntar dinheiro para um apartamento pequeno, simples. Quero dividir as despesas da casa, ajudar com o que posso. Angela estava planejando uma vida modesta, honesta, baseada no próprio esforço. Era exatamente o que Robert tinha previsto na carta. A humilhação e o trabalho pesado haviam ensinado para ela o que anos de conforto não conseguiram: o valor da dignidade. Mãe, tem uma coisa que eu preciso te contar, ela disse numa quinta-feira, chegando do trabalho mais cedo que o normal. Aconteceu uma situação hoje que me fez pensar muito sobre nós duas. O que aconteceu? Eu estava limpando uma sala de reuniões quando esqueci a porta aberta. Os executivos chegaram para uma reunião cedo e me viram lá, de uniforme, esfregando a mesa deles. Um dos homens, devia ser o mais importante pela forma como os outros o tratavam, me olhou e disse: "Desculpa incomodar, senhora. A senhora pode terminar depois da nossa reunião?" Angela fez uma pausa, mexendo nervosamente as mãos. Mãe, aquele homem me tratou com mais respeito em 30 segundos do que o Edward me tratou em 10 anos de casamento. Ele não me viu como uma faxineira inferior. Me viu como uma pessoa trabalhadora que merecia consideração. E o que isso te fez pensar? Me fez pensar que dignidade não vem da profissão que você tem, do dinheiro que ganha, das roupas que veste. Dignidade vem de como você trata as pessoas e de como você permite ser tratada. O Edward me fez acreditar que eu só tinha valor se fosse útil para os planos dele. Mas aquele executivo, um estranho, me mostrou mais humanidade numa frase simples do que meu marido me mostrou em anos. Angela estava descobrindo sua própria identidade, longe das influências tóxicas do Edward, longe da arrogância que a cegava antes. Mãe, eu quero ser uma pessoa que trata os outros com respeito, independente de quem sejam ou do que façam. Quero ser alguém que a senhora possa ter orgulho de chamar de filha. Naquele momento, senti que minha missão estava quase cumprida. Angela não era mais a mulher gananciosa que me ligou para dar tchazinho. Era uma pessoa que havia aprendido humildade, responsabilidade, compaixão. Era a filha que Robert e eu sempre sonhamos ter. Mas ainda faltava a lição final. Angela precisava entender não só o valor do trabalho e da família, mas também as consequências completas de suas ações. Precisava saber que as escolhas que fazemos na vida têm ramificações que vão muito além do que conseguimos enxergar. Foi nessa época que o Dr. Peterson me ligou com uma informação que mudaria completamente o rumo da nossa história. Senhora Antônia, tem uma questão legal que preciso discutir com a senhora. É sobre o prédio onde sua filha morava com o ex-marido. O proprietário, que, como a senhora sabe, é a senhora mesma, pode entrar com ação de despejo contra os ocupantes atuais por danos ao imóvel e dívidas acumuladas. Eu havia esquecido completamente que Angela ainda não sabia que o apartamento onde ela morava com Edward era meu. Para ela, eles foram despejados por não pagar o aluguel para um proprietário desconhecido. Mas a verdade era que ela havia sido despejada da minha própria propriedade. Dr. Peterson, ainda não é hora de revelar essa informação, mas quero que o senhor prepare todos os documentos. Em breve, vou precisar mostrar para minha filha a extensão real da situação dela. A senhora tem certeza de que quer continuar com esse experimento educativo? Sua filha parece ter aprendido a lição. Doutor, quando você constrói uma casa, você não para de construir na metade só porque a estrutura está firme. Você precisa terminar a obra, fazer os acabamentos, garantir que tudo está sólido. A educação da Angela ainda não está completa. Desliguei o telefone pensando em como Robert administraria essa situação. Ele sempre dizia que verdades pela metade eram mentiras disfarçadas. Angela merecia saber toda a verdade, não só sobre sua transformação pessoal, mas sobre as circunstâncias reais da vida dela.
Naquela noite, quando ela chegou do trabalho, encontrei coragem para dar o primeiro passo em direção à revelação final. Angela, preciso te contar uma coisa sobre seu pai. Ela levantou os olhos curiosa. O que é, mãe? Seu pai deixou algumas coisas para você. Não muito, mas algumas lembranças, alguns documentos que ele queria que você tivesse quando estivesse preparada para receber. Preparada como? Preparada para entender o valor real das coisas, para compreender que tudo na vida tem um preço e que esse preço nem sempre é pago em dinheiro. Angela ficou em silêncio por um longo momento. Mãe, eu sinto que a senhora está preparando o terreno para me contar algo importante. Algo que vai mudar a forma como eu vejo nossa história. Talvez seja isso mesmo, filha. Então me conta agora. Não importa o que seja, eu estou pronta para ouvir. Esses meses de trabalho, de reflexão, de arrependimento, eles me prepararam para qualquer verdade. Olhei para minha filha, a mulher humilde, trabalhadora e arrependida que estava sentada na minha frente, e soube que Robert estava certo. Ela estava pronta. Estava na hora de mostrar para Angela que a vida tinha muito mais camadas do que ela jamais imaginara. Está bem, Angela. Amanhã, depois que você voltar do trabalho, nós vamos ao escritório do Dr. Peterson. É hora de você conhecer toda a verdade sobre a nossa família, sobre seu pai e sobre as consequências reais das escolhas que você fez. O medo e a curiosidade se misturaram no rosto dela. Mãe, o que a senhora não me contou? Amanhã você vai descobrir que tudo o que você achou que sabia sobre nossa vida era só a ponta do iceberg. E você vai entender por que foi necessário você passar por tudo isso antes de estar pronta para a verdade completa. Naquela noite, nenhuma de nós dormiu direito. Angela, porque estava ansiosa para descobrir o que eu tinha para revelar. Eu, porque sabia que no dia seguinte nossa relação mudaria para sempre. Espero que para melhor. Porque depois de meses ensinando minha filha sobre humildade, trabalho e família, chegara a hora de ensinar para ela a lição mais importante de todas: que o amor de uma mãe é capaz dos mais elaborados planos para salvar um filho perdido. Na manhã seguinte, Angela mal conseguiu se concentrar no trabalho. Ela voltou para casa 2 horas antes do horário normal, alegando que não estava se sentindo bem, o que, de certa forma, era verdade. A ansiedade para descobrir o que eu tinha para contar estava consumindo ela. Mãe, a senhora tem certeza de que não pode me falar agora? Essa espera está me matando. Angela, tem coisas na vida que precisam ser reveladas no momento certo, no lugar certo, com as pessoas certas presentes. Confia em mim. Às 3 da tarde, peguei minha bolsa e as chaves do carro. O mesmo carro velho que dirigia há 10 anos e que Angela achava que era tudo que eu tinha. Vamos, filha. Está na hora. Durante o trajeto até o escritório do Dr. Peterson, Angela ficou em silêncio, olhando pela janela, perdida em pensamentos. Eu sabia que ela estava tentando imaginar o que poderia ser tão importante assim. Provavelmente pensava que Robert havia deixado algumas economias modestas, talvez alguns milhares de reais, ou documentos sentimentais. Ela não fazia ideia de que estava prestes a descobrir que toda a narrativa da vida dela havia sido uma ilusão cuidadosamente construída. O escritório do Dr. Peterson ficava no centro da cidade, num prédio comercial elegante que contrastava com nossa vida simples. Quando entramos na sala dele, Angela se mostrou visivelmente desconfortável, ainda vestindo sua roupa de trabalho, se sentindo inadequada naquele ambiente sofisticado. Bom dia, Sra. Antônia. Bom dia, Angela. O Dr. Peterson nos cumprimentou com sua cordialidade profissional habitual. Por favor, sentem-se. Temos muito para conversar hoje. Angela se sentou na beirinha da cadeira, como se estivesse pronta para sair correndo a qualquer momento. Doutor Peterson, minha mãe disse que meu pai deixou algumas coisas para mim? Sua mãe não contou exatamente a verdade, Angela. O Dr. Peterson disse, olhando para mim em busca de confirmação. Fiz sinal para ele continuar. Na verdade, seu pai deixou algumas coisas para sua mãe. E sua mãe tem algumas revelações importantes para fazer sobre praticamente tudo que você acredita saber sobre a vida da sua família. Angela me olhou, confusa e um pouco assustada.
Mãe, do que ele está falando? Respirei fundo. Era agora. Depois de meses de preparação, de lições dolorosas, mas necessárias, chegara o momento de mostrar para minha filha quem ela realmente era e quem eu realmente era. Ângela, você se lembra daquela ligação que você me fez há 5 meses, me dizendo que tinha vendido minha casa de praia? Lembro. E ainda me sinto péssima por ter tratado a senhora daquela forma. Você se lembra de como a venda foi anulada? De como você e o Edward ficaram devendo dinheiro para o comprador? Lembro. Foi um pesadelo. Quase fui processada por isso. E você se lembra de ter sido despejada do apartamento onde vocês moravam por não pagarem o aluguel? Ângela baixou a cabeça, envergonhada. Lembro. Foi uma das piores humilhações da minha vida. O proprietário era um homem muito duro. Não aceitou negociação nenhuma. Ângela, eu disse, segurando a mão dela. Não existiu proprietário duro nenhum. O apartamento onde você morava é meu. Sempre foi meu. Você foi despejada da minha própria propriedade. O rosto dela ficou completamente branco. Como assim, mãe? Como assim o apartamento era da senhora? O Dr. Peterson abriu uma pasta grossa sobre a mesa. Ângela, sua mãe é proprietária de 6 imóveis na cidade, incluindo o edifício onde você morava. Ela também possui um portfólio de investimentos avaliado em mais de 2 milhões de reais, além de contas bancárias com aproximadamente R$500 mil em dinheiro disponível. Ângela me olhou como se estivesse vendo um fantasma. Mãe, isso não pode ser verdade. A senhora sempre foi pobre? Uma viúva desamparada? Uma mulher que vocês podiam descartar como peso morto? Eu sentia as palavras saindo com mais dureza do que pretendia, mas era necessário. Ângela, eu nunca fui pobre. Seu pai nunca foi só um motorista de ônibus. Ele foi um dos investidores mais inteligentes que eu já conheci. O Dr. Peterson continuou. Seu pai começou a investir há mais de 20 anos, Ângela. Pequenas quantias no início, mas com uma estratégia bem definida. Ele estudou o mercado, aprendeu sobre ações, imóveis, títulos do governo, transformou o salário de motorista numa fortuna considerável. Mas por que vocês nunca me contaram? Por que viviam como se fossem pobres? Peguei uma carta da pasta. A mesma carta que Robert havia me deixado. Porque seu pai já sabia, há muito tempo, que você tinha uma tendência à ganância. Ele queria que você nos amasse pelo que éramos, não pelo que tínhamos. E ele estava certo, não estava? Ângela ficou em silêncio por um longo momento, processando tudo o que estava ouvindo. Mãe, quando eu vendi sua casa de praia, você vendeu uma propriedade minha sem autorização. Cometeu um crime. E quando eu descobri, no dia seguinte à sua ligação, eu poderia ter mandado prender você. Mas ao invés disso, decidi usar a situação para te ensinar algumas coisas sobre a vida. A senhora planejou tudo isso? Minha volta da Europa, o desespero, o trabalho como faxineira? Eu não planejei o Edward te abandonar, filha. Isso foi consequência das escolhas dele e suas. Mas quando você voltou humilhada e sem ter onde ir, eu decidi que era uma oportunidade de mostrar para você o que realmente importa na vida. Ângela levantou da cadeira e começou a andar pela sala, tentando absorver todas as informações. Então, enquanto eu estava sofrendo, trabalhando de madrugada, me humilhando, a senhora estava assistindo, sabendo que podia resolver tudo com um cheque? Ângela, você acha que foi fácil para mim? Você acha que eu não sofri vendo minha filha chorar toda noite? Você acha que não doía em mim cada vez que você chegava em casa com as mãos machucadas de tanto esfregar chão? Minha voz começou a tremer, e pela primeira vez em meses, senti as lágrimas escorrendo. Mas você precisava aprender, Ângela. Precisava entender o valor do trabalho, o valor da família, o valor do que é certo e errado. Como mãe, eu falharia com você se deixasse você continuar sendo a pessoa egoísta e gananciosa que você estava se tornando. Ângela parou de andar e me encarou. Mãe, a senhora me enganou. Me deixou sofrer por meses, sabendo que tinha o poder de acabar com esse sofrimento. É verdade. E você me enganou durante anos, fingindo me amar enquanto planejava se livrar de mim assim que fosse conveniente. Qual engano foi pior, Ângela? Ela ficou calada, porque sabia a resposta.
O Dr. Peterson pigarreou. Perdoem-me interromper, mas há mais algumas questões práticas que precisamos resolver. Angela, as dívidas do Edward que estão no seu nome? Sua mãe já providenciou a quitação de todas elas. Você não deve mais nada para ninguém. A senhora pagou minhas dívidas? Paguei. E também recuperei suas coisas do depósito da imobiliária, cancelei as ações judiciais em andamento e providenciei para que seu nome fosse limpo nos órgãos de proteção ao crédito. Angela se sentou novamente, mas agora estava chorando. Por quê? Por que a senhora fez tudo isso depois do jeito que eu tratei a senhora? Porque você é minha filha, Angela. Porque por mais que você tenha me machucado, eu nunca deixei de te amar. E porque eu vi nos últimos meses você se transformar na pessoa que eu sempre sonhei que você fosse. Mas eu não mereço isso, mãe. Eu não mereço nada disso. Angela, você acha que merecimento é a base do amor materno? Você acha que eu te amo porque você merece ou porque é impossível para mim não te amar? E vocês, já pensaram no que significa amor incondicional? Já refletiram sobre como uma mãe é capaz dos maiores sacrifícios, até mesmo fazer o filho sofrer, para salvá-lo de si mesmo? Angela chorou durante vários minutos. E eu deixei. Era um choro diferente de todos os outros que eu tinha visto dela nos últimos meses. Era o choro de quem finalmente entendia a magnitude do amor que havia recebido a vida inteira e o tamanho da traição que havia cometido contra esse amor. Mãe, como a senhora consegue me perdoar? Como consegue ainda me amar depois de tudo? Angela, você quer saber a verdade? Houve momentos, especialmente no início, em que eu senti tanto ódio que pensei em realmente te abandonar. Pensei em revelar tudo para você de uma vez, só para ver a cara de desespero que você faria ao descobrir que tinha jogado fora milhões de reais por 15 mil. Fiz uma pausa, limpei as lágrimas e continuei. Mas aí eu lembrava do Robert, das conversas que tivemos ao longo de 43 anos de casamento. Ele sempre dizia que a vingança é um prato que se come frio, mas que o perdão é um banquete que se saboreia quente. Ele me ensinou que destruir você seria fácil, mas salvar você, isso seria digno do amor que sinto por você. O Dr. Peterson nos ofereceu água e lenços, esperando pacientemente que processássemos aquela conversa emocional. Dr. Peterson, Angela disse, ainda soluçando. Legalmente, o que acontece agora? Eu cometi crimes, não cometi? Tecnicamente, sim. Venda de propriedade alheia, falsificação de documento. Mas sua mãe é a única pessoa que poderia processar você. E ela já deixou claro que não tem essa intenção. Pelo contrário, ela quer regularizar a situação de forma positiva. Eu olhei para Angela. Filha, eu quero fazer uma proposta para você. Mas antes preciso saber. A mulher que está sentada aqui agora é a mesma que me ligou há 5 meses para dar tchazinho? Ou é uma pessoa diferente? Angela pensou por um longo momento antes de responder. Mãe, eu não sou mais aquela pessoa. Esses meses trabalhando, sofrendo, refletindo, eles me mudaram completamente. Eu entendo agora o que vocês passaram para me criar. Entendo o valor de cada centavo. Entendo que família é a única coisa que realmente importa na vida. Então aqui está minha proposta. Eu quero que você pare de trabalhar como faxineira. Quero que você faça uma faculdade de serviço social, paga por mim. Quero que você aprenda a ajudar outras pessoas que estão na situação em que você esteve. Pessoas abandonadas, pessoas que perderam tudo, pessoas que precisam de uma segunda chance. Angela me olhou surpresa. Serviço social? Sim. E quando você se formar, nós vamos transformar a casa de praia em uma casa de apoio para mulheres em situação de vulnerabilidade. Mulheres que foram abandonadas pelos maridos, que perderam tudo, que precisam reconstruir suas vidas. Você vai coordenar esse projeto. Mãe, a senhora quer que eu ajude outras mulheres que passaram pelo que eu passei? Exato. Quero que você use a dor que sentiu, a lição que aprendeu, para impedir que outras mulheres façam as mesmas escolhas erradas que você fez. Quero que você transforme seu erro numa força para o bem. Angela ficou calada por alguns minutos, e eu sabia que ela estava avaliando não só a proposta, mas quem ela tinha se tornado. Mãe, eu aceito, mas com uma condição. Qual?
Eu quero continuar trabalhando como faxineira até terminar a faculdade. Não por necessidade, mas porque esse trabalho me ensinou coisas sobre dignidade e humildade que eu não quero esquecer nunca. E o salário que eu receber, eu quero guardar para custear parte do projeto da casa de apoio. Naquele momento, soube que minha missão estava completa. A Ângela que estava na minha frente não era mais a mulher gananciosa que me abandonou. Era a filha que Robert e eu sempre sonhamos ter. Uma mulher forte, humilde, comprometida com o bem. Há mais uma coisa, eu disse pegando outro documento da pasta. Esta é a escritura da casa de praia. Eu estou transferindo ela para o seu nome. Oficialmente, você será a proprietária e administradora do projeto. Mãe, eu não posso aceitar isso. Pode e vai aceitar. Porque agora eu sei que você vai usar essa propriedade para algo muito maior do que você mesma. E porque confio completamente na mulher em que você se transformou. Saímos do escritório do doutor Peterson de mãos dadas, como não fazíamos há anos. No caminho para casa, Ângela ficou quieta, absorvendo tudo o que tinha descoberto. Mãe, ela disse quando paramos no semáforo. Posso fazer uma pergunta? Claro. A senhora acha que o papai ficaria orgulhoso de quem eu me tornei? Olhei para minha filha, a mulher que havia aprendido o valor do trabalho, da família, da dignidade, e sorri. Ângela, seu pai sempre soube que você tinha o potencial de ser uma pessoa incrível. Ele só precisava que você descobrisse isso sozinha. E agora que você descobriu, tenho certeza de que ele está sorrindo, onde quer que esteja. 3 anos se passaram desde aquele dia no escritório do Dr. Peterson. Ângela se formou em serviço social com louvor. Continuou trabalhando como faxineira até o último dia de faculdade e hoje coordena um dos projetos de apoio a mulheres mais respeitados da região. A casa de praia foi transformada numa linda casa de apoio que já abrigou mais de 50 mulheres em situação de vulnerabilidade. Ângela não apenas coordena o projeto, ela mora lá. Dedica sua vida inteira para ajudar outras pessoas que passaram por situações similares à dela. E eu continuo sendo a mãe orgulhosa que sempre fui, mas agora com a certeza de que o amor, mesmo quando precisa ser rigoroso, sempre vale a pena. Robert estava certo. Às vezes, salvar alguém significa deixar que ela se perca completamente primeiro, para que possa se encontrar de novo. A Ângela de hoje me liga todos os dias, me visita toda semana e sempre termina nossas conversas com um "Eu te amo, mãe", que eu sei que vem do coração. Ela nunca mais disse tchazinho para ninguém, porque aprendi que vingança não é fazer o mal para quem nos fez mal. Vingança verdadeira é transformar quem nos machucou numa pessoa melhor do que eles jamais imaginaram que poderiam ser. Obrigada por chegar até o fim. Se essa história te tocou de alguma forma, curte e compartilha com alguém que precisa ouvir isso. E me conta nos comentários. Você já precisou tomar uma decisão difícil por amor a alguém da sua família?